OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Bem, colegas da Ordem dos Economistas do Brasil, colegas economistas de todo o nosso querido Brasil, demais entusiastas pela economia, que nos prestigiam e nos prestigiaram sempre, quer em nossos almoços no Terraço Itália, quer em nossas confraternizações no Dia do Economista, que, aliás, passou no mês de agosto passado. E é uma satisfação conversar com o meu querido professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, que é o nosso vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, na área de inovação, de economia 4.0. Professor Barnabé, é uma satisfação estar contigo em mais um programa Ordem dos Economistas do Brasil. Satisfação é nossa, professor Manolo. Como sempre, vamos aqui nessa nova roupagem desse programa tradicional e muito antigo nosso, trazendo grandes personalidades aqui para falar sobre o Brasil, sobre o mundo internacional e de economia. E hoje, na realidade, eu vou substituí-lo, porque eu que vou fazer as perguntas para você, porque você estando aí no Reino Unido, e agora, hoje, na Espanha, mas passou bons dias no Reino Unido, eu gostaria de começar nosso bate-papo de hoje fazendo uma pergunta. Quantos dias você ficou no Reino Unido, em quais cidades em que você ficou e o que você e que você sentiu desse povo que tem características muito tradicionais e que por muitos anos foi uma liderança mundial? Bom, a primeira impressão é que o fato da Inglaterra ter sido uma potência mundial durante muito tempo, alguns séculos, vamos dizer assim, eles criaram uma malha rodoviária de cair o queixo, algo fantástico, sabe? Você vai entre... Eu diria assim que se você pegar uma determinada rodovia, vamos chamá-la para nós assim, nacional, né? Parece que tem uma letra A, através dessa rodovia, você vai para qualquer outras rodovias do Reino Unido. Você vai encontrar sempre uma saída, como eles lá dirigem ao contrário, né, pela mão esquerda, então as saídas sempre vão ser, nas rodovias, vão ser pelo lado esquerdo, que vai dar a oportunidade de, logo em seguida, você fazer um retorno, e você fazer e pegar uma outra rodovia para outro lugar. Então, eu tive a oportunidade de estar ali muito perto de Liverpool, numa pequena cidade chamada St. Helens, e de lá, de St. Helens, conheci um pouco a cidade, né? Algo que me chamou muita atenção nessa cidade, que ela é pequena, entretanto, você tem supermercados grandiosos, né? E algo que ainda vamos encontrar, e talvez demore para ser encontrado no Brasil, é o fato de que você não encontra um caixa sequer. Você vai encontrar na hora que você entra, você pega uma máquina, primeiro você diz qual é o teu celular, para poder descolar, tirar um aparelho que está pendurado em algum lugar ali visível. E com esse aparelho você consegue você pega o produto e você consegue capturar o código do produto e o preço do produto. E você vai jogando o preço e o produto numa determinada sacola que você comprou, a bag, né? Você comprou uma sacola antes, compra 2 ou 3 sacolas para colocar produtos diferentes. E você vai pegando o produto que você quer e você mesmo vai tirando o código e vai tendo o valor. E ali é uma maquininha.
Uma maquininha que você vai olhando quanto que você está digamos, demandando com relação ao produto. Ao final, você sai, pode encontrar uma pequena fila, mas se você olhar ali dentro, deve ter 30, 40 maquininhas sem um caixa, não tem caixa. Você vai pegar as sacolas que você já tem, você vai pegar esse aparelho, vai conectar esse aparelho na máquina para que você possa fazer o pagamento. Aí vem uma pergunta, né? Será que todo mundo é honesto? Será que ninguém deixou de contabilizar aquele produto que colocou na sacola? Eu diria que a probabilidade de que alguém faça isso deve ser muito pequena. E se ela existir, porque vamos supor que exista essa possibilidade, está dentro do custo que eles não têm, devido ao fato de não ter nenhum empregado como caixa. Se tivessem empregados como caixa, precisariam de 7, 8 empregados ali, no mínimo, no rodízio de 24 horas por dia. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é que, mesmo sendo uma cidade muito pequena, eles têm esse comportamento. A parte digital é algo muito fantástico aqui. Todo mundo, quando vai no estacionamento, num parque, vai procurando o QR Code, vai procurando saber, já paga antecipadamente. Isso aconteceu quando fui para Manchester, uma cidade onde estão ali os museus que tratam sobre a Revolução Industrial. É uma cidade muito, muito charmosa, né? Manchester é uma cidade muito charmosa. E há uma vida noturna de bares, de pessoas que procuram bares e os mais variados tipos de comidas, né? Em Manchester, curiosamente, a gente comeu muito bem numa trattoria italiana, né? Então, tem os italianos que têm enfim, os seus restaurantes. Igualmente em York, depois numa outra bela cidade, mais antiga talvez, York e Nova York, né? São aqueles que saíram de York e acabaram fundando Nova York. Ali também York é uma trattoria italiana, mas algo muito especial, viu, Barnabé? Para você entrar nessas trattorias ou em qualquer restaurante, é bom que você tenha feito a reserva, porque a probabilidade de estar lotado naquele determinado momento é muito grande. Então, e o preço dessas tratorias em relação ao Brasil, qual é o preço, mesmo com a diferença cambial, qual é a comparação de preço com o Brasil, Manolo? Bom, se a gente vai numa dessas cantinas mais sofisticadas, né? Tipo lá na Vaiandava, digamos, família Mancini ou as outras que estão por lá, eu diria que é mais ou menos um preço mais ou menos igual na taxa de câmbio. Imagina se a gente vai numa churrascaria chique aí em São Paulo, eu imagino que a gente vai pagar algo em torno de uns R$200 per capita. Isso está na faixa aqui pela taxa de câmbio, eu diria que perto de 37 euros per capita, né? Então, há lugares mais baratos, de 15. Estivemos lá num restaurante chinês, coreano, alguma coisa, lá em Liverpool. Restaurante de 300, 400 pessoas.
são enormes e lotados, filas de espera. É algo fantástico. Esse era mais barato, era excelente comida, variedade fantástica, 30, 40 pratos diferentes lá, das mais variadas tipos de comida tailandesa, coreana, né, do Sudeste Asiático. Esse estava na faixa de umas 15 libras por pessoa. Mas varia muito. Mas não é algo assim corriqueiro, um prato com um acompanhamento. Você pede uma entrada na trattoria italiana, você pega algo próximo de 13, 14 libras, a entrada, e o prato principal pode ser 22, 23 libras, o que dá um total de uns 40 libras, 45 libras por pessoa. Mas a comida, a gente diz assim, os ingleses comem mal. Não, os ingleses comem muito bem, se quiserem comer. E a variedade é fantástica. Estive também num restaurante em Liverpool, restaurante turco, mas é algo fantástico. A gente diz, puxa, parece que a comida árabe em São Paulo é muito diferente da comida árabe fora de São Paulo. E olha que temos excelentes restaurantes árabes em São Paulo. Talvez eles tenham lá em São Paulo, no Brasil, talvez eles tenham modificado os temperos para o gosto nosso, né? E a gente acaba não percebendo que a comida turca, pelo menos, tem outros sabores totalmente diferentes, né? Então, no tocante à vida, assim, e olha que aqui o tempo está mudando, né? Está mudando para o outono. Fazia já frio lá em Manchester, fazia frio em Liverpool, um vento gelado, né? Passei pela porta lá do Manchester United, tirei fotos lá do estádio, né, do Manchester United. Fiz a mesma coisa no estádio do Liverpool, passei na porta do estádio. No caso do Manchester, quando passei por lá, estava terminando um jogo, não sei com quem o Manchester estava jogando, mas são dois grandes, né, times de futebol. E o preço do ingresso lá, você ficou sabendo do campo de futebol? Qual é? Eu sei que eles são muito disciplinados e focados nos seus times, né? E muito leais. A torcida comparece efetivamente nos campos, não é? É verdade. Houve um momento também muito interessante que ficou na minha memória. É aquela pergunta que é sempre feita, né? O que teria levado o povo inglês, na sua maioria, a sair fora da União Europeia, da maneira que eles estavam? É que as áreas do interior, elas são autossuficientes. Você vai num lugarejo que tem 30 casas, e você vai encontrar lá um hotel. Você vai encontrar lá um restaurante. Esse restaurante é muito chique. Esse hotel também é muito chique. Aí você diz, mas quantas casas há por aqui, né? O que é isso? É um vilarejo? Pode ser até que seja um vilarejo. Talvez ali seja um lugar que as pessoas da capital gostam de ir para lá. É um pouco distante, mas o fato é que aquele pessoal do interior, eles têm uma boa vida e provavelmente eles não têm maiores ligações com os imigrantes, com a migração. A migração deve estar muito mais nas grandes cidades do que no interior. Então, eles não sentiram, a meu ver, eles devem estar sentindo muito pouco, esse pessoal mais do interior, que tem
rendas elevadas, eles sentem muito pouco o que está ocorrendo do ponto de vista econômico. Eu passei por uma área de quilômetros e quilômetros e quilômetros. A gente foi visitar um castelo que parece que foi no passado do Lord Cavendish e hoje é do Estado. E eu olhava do lado direito e o lado esquerdo quando estava no carro e via grama muito baixa. Parece que a grama lá é muito baixa. E muitas ovelhas, muita criação de ovelhas. E campos enormes, enormes. Você via lá 20, 30 ovelhas aqui, você andava mais 10, 20 quilômetros, e as ovelhas, ao longo de centenas de quilômetros, muita criação de ovelhas. Eu não vi plantio digamos assim, de produtos, como é o nosso caso, né? Você pega uma rodovia e você vai ver plantações de soja, você vai ver plantações de canas, ao longo da rodovia, você vê muita plantação no nosso caso. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos 3 problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. E são esses 3 problemas fundamentais o objeto de todo o estudo da ciência econômica. Fiz o curso de economia por acreditar que estaria melhor preparado para olhar o passado, o presente e o futuro. E digo a você, se tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria e faria de novo o curso de economia. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Mas provavelmente essas terras não tenham a mesma estrutura para plantio igual nós temos no Brasil. No Brasil, como dizia o Caminha, em se plantando tudo dá, né? Temos terras fantásticas no Brasil. O Brasil, você olha e diz, caramba, o Brasil é o celeiro do mundo, né? E a característica do Brasil é que aqui a gente tem a sorte, pelo clima, de, no mesmo hectare, você plantar, tirar 4 colheitas no ano, né? Você consegue colher no mesmo terra 4 vezes no ano, 4 tipos de produtos, às vezes diferentes ou iguais, né? Mas você tem 4 colheitas por ano. Eu acho que é um dos poucos países do mundo que consegue isso. Ali, o Reino Unido, né? Fomos para vários lugares, né? E, como eu disse, não só a questão de estradas, de rodovias, né? É algo fantástico. Ferrovias também. A impressão que me dá é que eles lá, como foram durante muitos séculos o país mais rico do mundo, eles fizeram investimentos fantásticos dentro do próprio país. E você não tem necessidade de grandes cidades. Cidades pequenas têm de tudo. Você mora num lugar, é claro, é preciso também levar em conta que depende da idade do casal, né? Se o casal já tem uma certa idade, pegar carro para ter que fazer as compras porque as lojas de conveniência não estão tão perto, e lojas de conveniência, em geral, são hindus, né?
Então, é pessoal vindo da Índia. E é claro que eles aumentam os preços em relação aos supermercados. Então, para quem é mais jovem e tem um carro, a facilidade de se interligar. Eu saio daqui, por exemplo, onde eu estava, a distância para Liverpool era em torno de 25 minutos, de maneira tranquila. Então, foi algo que me chamou a atenção, foi esses aspectos da infraestrutura, que devem ter centenas de anos, né? A preocupação com a infraestrutura, estradas constantemente são todas do Estado, não há pedágios, e o grau de conservação que eu percebi foi muito bom, muito bom. Havia sempre máquinas na pista, em determinadas estradas, e enfim, alguns aspectos interessantes. Manolo, deu para perceber, se bem que faz pouco tempo, mas o que o povo inglês sentiu com a desvalorização da Libra. Há muitos anos que a Libra não perdia o poder de paridade com o dólar, com outras moedas, e agora ela perdeu muito, e muito rápido. Gerou algum contratempo para a população? Gerou inflação ou alguma reclamação? Se bem que eles não sabem muito o que é inflação, mas deu para perceber alguma influência da desvalorização da Libra para a população, que você mantinha contato? Não, o que o pessoal percebeu foi que alguns preços, de fato, aumentaram. Você vai nas prateleiras dos supermercados e você encontra, por exemplo, um presunto que tem uma característica romana, o nosso presunto, né? Aí você encontra outro presunto que tem característica de Gênova. Aí tem outro presunto, tem outro produto que vem da Alemanha. Então, essa questão da inflação dos produtos, ela acaba se mesclando, vai depender muito de onde vem o produto. Se o produto vem da Alemanha, se o produto vem da Espanha, se o produto vem da Dinamarca, e também depende muito do volume de estoques que eles têm. O que eu percebi aqui, pelo menos com o pessoal que convivi no Reino Unido, mas também na Espanha, a mesma coisa aqui na Espanha. Não se divulga, a televisão não divulga em momento algum do dia qual seria a taxa de câmbio, entende? Eles não têm a mínima preocupação com isso. Eles não têm a mínima ideia de que o euro... Talvez alguém tenha lido, tenha ouvido dizer, olha, o euro se desvalorizou face ao dólar, mas não é algo que é noticiado, sabe? Não é algo que... É claro que a pessoa diz, aumentou o preço, alguma coisa... porque aqui, a questão aqui está muito ligada ao gás e à eletricidade. Então, o que aumentou aqui, a inflação aqui, é muito mais derivada da questão de energia. O gás, isso está muito ligado com a guerra, né? Com a guerra da Rússia, com a Ucrânia. A televisão está mostrando as ações do governo russo com relação a territórios, anexação de territórios. Há uma conversa muito sobre o que teria ocorrido com alguns gasodutos, se teria sido o governo russo ou se teria sido de outras, enfim, quem teria efetivamente danificado esses gasodutos. Então, aqui a questão é mais, puxa, olha,
aumenta o preço da internet, aumentou o preço da energia, aumentou o preço do gás. Essas são as maiores preocupações, porque ele sente, é algo que ele está vendo. Se ele tem uma TV e quer ver TV e TV a cabo, né? Então ele tem que pagar. Para você pagar o WhatsApp, a internet, você tem que pagar. E você pode estar... a empresa chega um momento que pode estar te aumentando o preço, depois de um determinado período, né, de tempo. E o medo da guerra, Manolo? O povo tem um medo de uma guerra maior, saindo da posição entre Rússia e Ucrânia, na Europa, porque eles carregam duas experiências de duas guerras mundiais na memória, né? Isso tem influenciado ou não? Eles não têm essa preocupação de uma guerra em toda a Europa? Não, ali no Reino Unido, eu estive mais em cidades pequenas, mais no interior, longe da grande Londres, né? Eu creio que o pessoal digamos, de Londres, o pessoal de Barcelona, de Madrid, provavelmente estejam mais ligados a essas questões econômicas mundiais, a essas questões relacionadas com a guerra. Talvez tenham uma relação mais direta pelo fato de que a movimentação nessas cidades é maior e as pessoas acabam discutindo mais essas questões. Ali nas cidades menores, bem pequenas, lá do Reino Unido, a impressão que me deu é que a população vai vivendo, vai seguindo sua vida. Não percebi maiores comentários, a não ser a questão do gás, a questão da eletricidade, preços, mas não vi um envolvimento igual nós temos no Brasil, né? No Brasil, os jornais publicam, tenha certeza, professor Barnabé, o que os jornais publicam lá sobre a Inglaterra é muito mais do que os ingleses sabem, na sua grande maioria. Ou seja, nós sabemos muito mais sobre o que ocorre, né? Você tinha colocado, houve no Reino Unido 3 mudanças muito grandes, simultâneas, né? Primeiro foi a primeira-ministra, que foi eleita lá por seus pares, ela cumprimentou a rainha e 2, 3 dias depois a rainha faleceu. Então temos o rei Carlos, né? O rei Charles. Temos uma primeira-ministra que começou a tomar medidas que a maioria da população não tem a mínima ideia do impacto econômico dessas medidas. No Brasil é diferente. O cara está tomando um café e pergunta para o outro: você viu o preço do dólar? O cara, sim, aumentou. A pergunta é: em que isso me interessa? Bom, provavelmente tenha muito interesse, sim. Porque o que eu percebi, Barnabé, foi um grau de globalização dos preços muito acentuado. Já houve épocas anteriores, quando eu estive no Reino Unido em 2019, um período também grande de tempo, e depois na Espanha também, um período grande de tempo, é que você ia nos supermercados e você fazia o cálculo e achávamos o produto encontrado mais barato do que no Brasil, olhando a taxa de câmbio naquele momento do tempo. Ou seja, em 2019, 2017, a impressão era que, mesmo que o nosso real estivesse desvalorizado, a gente tinha um poder de compra aparentemente maior. Hoje já não.
Hoje a impressão é que os preços globalizados estão mais ou menos equalizados. Você olha a taxa de câmbio e você vê o valor em reais, é mais ou menos compatível com o valor da moeda estrangeira. O que significa, Manolo, então, que a nossa política cambial está mais coerente com o mundo, ou seja, nós conseguimos ter uma política cambial mais coerente com a globalização, não é? O que traz uma certa justiça econômica entre os países. Eu diria que é o fato de que o Banco Central brasileiro tem conseguido, ao longo desses meses, manter uma taxa de câmbio com pouca volatilidade. Verdade, é assim. Bom, Manolo, nós teremos outros programas, você aí na Europa, eu aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, e o nosso amigo Fernando lá no Ceará, viu? Lá em Garanhuns. Em Pernambuco. Então, essa tecnologia é uma maravilha, né? Esse novo século que vivemos, esse século onde a gente fica conversando como se estivéssemos todos em uma mesma sala e trazendo notícias. E eu acho que o programa de hoje foi muito bom, porque você trouxe aqui para o Brasil uma visão mostrando que o Reino Unido, o interior do Reino Unido, as cidades do interior são mais ou menos comum a todas as cidades de interior do mundo todo. Porque também, vamos considerar que aqui no Brasil, as cidades do interior do Brasil têm aquela sua vida própria, o seu dia a dia, se importando muito pouco com informações globais e mundiais. Mas eu acredito que nós conseguimos, no programa de hoje, trazer aqui para os nossos amigos, colegas economistas e todos os outros que nos seguem. Hoje nós temos aqui uma quantidade de interdisciplinar muito grande, Manolo. Outros, além dos nossos alunos, além de muitos colegas economistas, claro, mas outras profissões que nos acompanham. E foi bom, porque hoje, mesmo falando sobre a economia aí do Reino Unido e trazendo as suas impressões do dia a dia presentes, eu acredito que a gente tenha deixado notícias boas e de muita boa informação para os nossos colegas. Mas eu acho que o Fernando já está dando a dica aqui, Manolo, que já estamos terminando, estamos em cima da hora, e eu passo para você a palavra para suas despedidas e até o próximo programa. Bom, eu creio que, de fato, viver essa experiência e poder fazer a comparação com o Brasil é algo muito interessante para dizer para as pessoas que no mundo inteiro eu diria assim, que há uma maneira muito parecida digamos, das pessoas lidarem com os seus orçamentos. Aqui no Reino Unido e na Espanha, cada país tem as suas diferenças. Depois falaremos um pouco da Espanha, da Turquia e também a sensação lá em Israel, principalmente na cidade de Jerusalém e na cidade de Belém, que são cidades, né, símbolos fantásticos, né, só de pensar que logo, logo estarei lá, na terra que Jesus morou, né, milênios atrás, né, já nos deixa assim aquela impressão, né, maravilhosa, né, deve ser um lugar muito mágico, porque envolve três religiões. E eu dizer assim, que as pessoas em todos os lugares têm os seus sonhos, a sua forma de viver, e que depende muito, digamos, das oportunidades que o país acaba oferecendo. No Reino Unido, terminando, devemos lembrar, a educação é gratuita,
o sistema de saúde é gratuito. Na Espanha, a mesma coisa. As crianças estão todas em escolas gratuitas, e quando alguém fica doente, acaba indo para o hospital onde ele está referenciado, com os médicos referenciados. Isso acaba dizendo o seguinte: a pessoa ganha um valor X, com esse valor X ela tem que pagar as suas dívidas mensais, mas lhe sobra um dinheiro, um razoável volume de dinheiro para o lazer. Então, o lazer é algo muito importante para essas pessoas. Encontramos as cidades de Manchester, de Liverpool, cidades pequenas. York, então, é um lugar espetacular. Vi placas sobre a maçonaria lá impressionantes, de 1680, alguma coisa, de mestre maçom. Aqui morou o mestre maçom, fulano de tal, mostrando a importância da maçonaria na transformação da Inglaterra, do Reino Unido, ao longo dos séculos. Ali foi muito importante a maçonaria. Aliás, lembrando, a maçonaria nasceu exatamente ali na Inglaterra, né? Então, eu diria que teremos oportunidade, sim, de falar mais um pouco sobre esses temas no próximo programa. Então, fechando hoje, um grande abraço a você, querido professor Barnabé, aos demais colegas que estão nos vendo nesse momento do tempo. Espera um pouquinho, professor. Vamos encerrar agora de novo, por favor. Bom, encerrando, querido professor Barnabé, creio que conversamos sobre os movimentos econômicos que estão ocorrendo em vários países e que eu diria que são muito semelhantes àqueles que ocorrem no Brasil. O Brasil é um país extremamente espetacular, grandioso, não só no seu tamanho, mas na sua economia. E temos condições, nos próximos anos, tenho certeza, de a gente conquistar o 5º, 4º lugar na economia mundial. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Até o próximo programa. Até o próximo programa.